Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se veem habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, sobre o que tem de fazer ainda esta semana até dia 2 de março de 2026 para aumentar o seu reembolso do IRS. Se ouvir este episódio depois dessa data, deve ouvi-lo na mesma para saber o que precisará fazer no ano que vem para ficar com mais dinheiro no seu bolso em vez dele ir para os cofres do Estado. Ouça esta entrevista urgente e partilhe com os seus familiares e amigos. Dúvidas? Tenho. Temos! E não são muitas. E não são poucas. Bastantes até. A menos que a ideia seja decidir em que banco abrir conta. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, foi distinguido como a escolha acertada enquanto conta com e sem ordenado domiciliado pela DEC Proteste. Tira a prova dos 9 e abre a conta. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária, sujeita à política de aceitação de clientes. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, recebeu o selo Escolha Acertada pela DEC Proteste, enquanto conta com e sem ordenado domiciliado. Selo válido até maio de 2026. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Estamos a começar agora mais uma campanha do IRS. Esta acaba por ser quase já uma entrevista anual com dicas para o cidadão ter o maior reembolso possível ou pagar menos IRS, conhecendo os seus direitos. E nesta primeira fase é importante que as pessoas façam algumas coisas antes do dia 2 de março. Que conselhos é que dará às pessoas para fazerem tudo bem e pagarem apenas o valor justo do IRS? Obrigada mais uma vez por este desafio, por este convite, e é realmente muito importante fazerem-se algumas ações até 2 de março. Porquê? Porque, em primeiro lugar, quem as faz pode beneficiar da declaração automática, que é muito mais simples para o contribuinte normal, para aquele que não tem grande conhecimento, ir pela declaração automática, ainda que o aviso seja sempre para, mesmo na declaração automática, confirmar principalmente as deduções, isto é, aquilo que lhe vai permitir pagar menos impostos. Por exemplo, as despesas de saúde se estão, as despesas de educação se tiverem de filhos, as despesas que são aquelas despesas sobre o IVA relacionadas com determinadas atividades, que permitem umas deduções pequeninas, mas que em conjunto também valem a pena. As deduções mais direcionadas para aqueles contribuintes com questões particulares têm que se perceber se estão lá. Portanto, mesmo esta declaração automática pressupõe sempre que o contribuinte a verifique e veja se efetivamente está tudo. Mas para chegarmos a esta declaração automática, e então aqui é que é bom começarmos, o que é que deve fazer até dia 2 de março para conseguir validar e que estas despesas sejam todas consideradas para efeitos de abatimento ao seu imposto. Dedução, que é a palavra certa, mas abater acaba por ser um bocadinho aquilo que os contribuintes mais conhecem. Isso tem a ver, sobretudo, com um portal que as pessoas já conhecem, que é o e-Fatura, ou deviam conhecer, em que cada um de nós deve ir lá e verificar também o restante do agregado familiar. Porquê é que isso é tão importante? Porque se não o fizer, perde as despesas. Portanto, é importantíssimo nesta altura, aliás, eu diria que é durante todo o ano, validar as faturas. E, por exemplo, quem tem filhos no agregado familiar não chega a validar as faturas do casal ou do próprio, se for só um, individualmente dele próprio. Tem que ver também os dos filhos, porque as dos filhos também têm que ser validadas pela mesma razão, porque se não o forem, podem não ser consideradas para este efeito. Por isso este trabalho diário, quase diria mensal, deve ser feito, mas como sabemos a maior parte não o faz ao longo do ano e por isso este é o mês onde a maior parte dos contribuintes vão fazer a validação das faturas no e-Fatura. Por isso é que a comunicação social tanto diz, e é importantíssimo passar essa palavra de validarem as faturas agora até 2 de março para não perderem esta possibilidade de pagarem menos imposto que é tão importante
para o bolso dos portugueses, e por isso é importante chamar-se a atenção. O que é que eu diria que é também relevante nesta altura? Estamos quase no final e, portanto, 2 de março está aí, e o que acontece é que o site da Autoridade Tributária fica muitas vezes sobrecarregado. Portanto, a sugestão que fazemos também aos particulares todos que acedem nesta altura, ao contribuinte comum, é para ir através da app, através dos telemóveis. É mais fácil ir pela app do que muitas vezes diretamente pelo site da Autoridade Tributária, que às vezes sobrecarrega. E, portanto, se estiver sobrecarregada, se estiver a não conseguir fazer, se calhar se experimentar a app é uma boa sugestão para o conseguir fazer com segurança até o último dia, que é o dia 2 de março. E é também mais prático porque no Portal das Finanças tenho de abrir o computador, estar em casa, assim, enquanto estou à espera de alguém ou no intervalo do almoço, posso ir validando mais 10, mais 20, mais 30 faturas. Haverá ainda muita gente que ignora este passo e que pode estar a perder dezenas ou centenas de euros em deduções, porque depois esses valores não aparecem como dedução ou como abatimento quando entrega o IRS automático, por exemplo. É certíssimo, e ainda acontece muito. Há muitos contribuintes que não validam faturas e que perdem realmente estas deduções. Antigamente o que é que se fazia? Segurava-se e acumulavam-se os papelinhos, fazia-se o somatório e punha-se diretamente este valor na declaração de IRS, entregava-se a alguém que tratava, ou o próprio tratava, e fazia-se desta forma. Hoje funciona de forma diferente, portanto tudo tem que ser aprovado antes para que a declaração automática os considere. Mas é importante dizer uma coisa, que se não o fizer até dia 2 de março, existem despesas que pode colocar manualmente, como se fazia antigamente, na declaração modelo 3. Pode ter que ser depois validado e aí tem que guardar os documentos para o fazer. Agora é importante também percebermos quais é que são as despesas que eu consigo pôr manualmente, depois quando tiver a entregar o meu IRS, e aquelas que eu já não consigo pôr manualmente e que eu tenho efetivamente que o fazer até 2 de março, porque senão perco mesmo essa opção. E essas são aquelas despesas relacionadas com as atividades. Por exemplo, nós hoje temos uma série de deduções relacionadas com 15% do IVA, não é muito, mas tudo acumulado soma um pouco, e essas despesas, por exemplo, eu tenho que efetivamente as validar agora e tenho que as confirmar no e-fatura, para que elas sejam consideradas na minha declaração de IRS, seja automática ou não seja, porque eu depois já não os consigo pôr manualmente. E estamos a falar de despesas que hoje em dia têm esta dedução: alojamento, refeição, reparação de automóveis e motociclos, temos os ginásios, despesas com veterinário, portanto já é um leque alargado que é preciso olhar para elas, cabeleireiros, portanto tudo aquilo que efetivamente um contribuinte singular muitas vezes tem estas despesas, que tem que as validar para que elas apareçam, porque elas já não os podemos pôr manualmente depois na declaração de IRS. Por exemplo, revistas e jornais também, acho que não me estou a esquecer de nenhuma, transportes públicos também, portanto, no conjunto estas despesas. Depois também temos aquelas despesas gerais e familiares, que é estas que não são específicas, que também são despesas que tivemos que identificar ao longo do ano o nosso número de contribuinte para essas despesas, e aí já entra tudo, supermercados, tudo aquilo que foi feito, e aqui já não há uma percentagem, temos um limite desta dedução, em que de facto tivemos que pedir a fatura para que elas apareçam pré-preenchidas, com o número de contribuinte de cada pessoa do agregado familiar que esteve. Esse é um alerta muito importante, porque para elas aparecerem lá, eu tenho de ter pedido com o meu número de contribuinte quando fiz a compra. Quando fizemos a compra, e isso é que é importante, e é uma coisa que se tem vindo a alertar desde que estas situações existem, a importância dos contribuintes pedirem, identificarem o seu número de contribuinte nas faturas quando fazem a sua compra, para além de estarmos todos a contribuir para uma sociedade mais justa, em que diminui-se obviamente a fraude e a evasão fiscal, estamos também a contribuir para acumular estes valores depois para pagarmos menos imposto. Então estamos a falar de mais 250 euros para além dos 250 euros das despesas gerais familiares, que passado um mês ou dois já atingimos normalmente esse limite. E há pessoas que ainda confundem muito os tais 250. Para além de validar as faturas, há também outras coisas, nomeadamente a atualização do agregado familiar, tem de ser feito também
agora até dia 2 de março. Sim, é uma das tarefas também que se deve fazer até março, a atualização do agregado familiar, porque senão a autoridade tributária, numa declaração automática, considera, por exemplo, a situação do ano anterior. E, portanto, Se não houve nenhuma alteração, não tem de fazer se nada. não houve nenhuma alteração, não tem que fazer nada, mas se houve uma separação, um casamento, nascimento de filhos, portanto, tudo isso leva à alteração do agregado familiar que tem que ser comunicada. Se não for comunicada, é verdade que também na declaração de IRS eu consigo fazê-la, com exceção de uma situação que tem a ver com os filhos em guarda conjunta, que de facto se não o fizermos nesta altura, depois já não se consegue alterar na declaração modelo 3 do IRS. E eventualmente um dos elementos do casal vai ser prejudicado Pode, porque exatamente. não corresponderá àquilo que fica. É uma situação sempre bastante complexa, até pelo próprio litígio que às vezes está associado a estas situações, leva geralmente a problemas no preenchimento da declaração de IRS. Portanto, é bom salvaguardar já aqui nesta comunicação e que seja feita em conjunto com as duas pessoas que estão a intervir neste processo. E os dois têm de fazer isso. Os dois progenitores sua atualização. Exatamente, têm que atualizar e têm que confirmar a do outro para que tudo, do ponto de vista do IRS, depois dê certo em relação à divisão destas despesas. Também até dia 2 de março, quem vive no interior, quem vive e estuda no interior do país ou regiões autónomas, tem vantagens, tem uma majoração em relação aos outros cidadãos. O que é que têm de fazer nesta altura? Também tem que precisamente fazer a comunicação do facto de estar ou a estudar ou a residir no interior ou nas regiões autónomas para ter essa majoração sobre ou as despesas de educação ou as despesas de arrendamento que possa ter nessas zonas. Portanto, é muito importante fazer essa validação para esse efeito. Se eu não o fizer agora, depois também consigo alterar isso? Essa também ou já é mais difícil? Essa tem que a fazer agora também. Então posso estar a perder, mais uma vez, dezenas ou centenas de euros porque não dei as informações que o Estado precisa. Exato. Para me dar vantagem. Para majorar os valores que já são as deduções que qualquer contribuinte tem, ficam majoradas se eu estiver a residir no interior ou nas regiões autónomas. Também se aplica, já que fui a falar do estrangeiro, quem está a estudar no estrangeiro também pode deve associar as suas despesas. Também pode pôr essas despesas no IRS. Também pode e também tem que fazer esta associação agora nesta fase, precisamente para conseguir serem consideradas e depois poder ter a dedução normal das despesas de educação. Como é que eu faço isso? Abro o portal das finanças e há um campo, ou o que é que eu devo pesquisar no motor de busca para dizer que estou a morar no estrangeiro ou a estudar no estrangeiro, não é? Ou no interior do país, ou nas ilhas, o que é que eu devo pesquisar? Se puser na lupa qualquer uma dessas palavras, vai-lhe com certeza chegar no e-fatura essa possibilidade de juntar esses documentos e tem que anexar os documentos para comprovar isso. Se eu fizer tudo isto que agora mencionou, à partida, quando me aparecer o IRS automático, se eu tiver direito a isso, se preencher os requisitos, à partida estará praticamente tudo bem. Pois é só confirmar. Praticamente tudo. Se eu fizer este pré-trabalho antes, no fundo este pré-trabalho era aquele que se fazia manualmente antigamente. Eu estou a fazer isto, valido as faturas, entrego ou informo sobre as situações das mudanças do agregado familiar, associo documentos que sejam precisos para esses fins e, se tiver tudo certo, a minha declaração automática vai dar efetivamente aquilo que eu tenho a pagar de forma justa. Agora, mais uma vez, depois de eu fazer este trabalho todo, a seguir a 2 de março, eu devo confirmar também no site da Autoridade Tributária se estão todas as despesas que eu entretanto validei ou que me faltam lá de alguma forma. Por exemplo, o arrendamento, não vou conseguir confirmá-lo aqui em termos de faturas, porque a renda não tem a obrigação de passar fatura, mas sim o recibo do arrendamento e, portanto, é uma das despesas que eu não consigo confirmar agora, mas consigo confirmar em março se está ou não está em todas as minhas deduções que me vão aparecer e, portanto, eu devo ir confirmar em março. E depois, quando enviar a declaração e o prazo para a entrega da declaração do IRS começa em abril e termina no final de junho, eu aí devo assegurar que quando estou a submeter a declaração, seja automática ou até uma declaração normal, porque eu tenho outro tipo de rendimentos e não posso entregar uma declaração automática, eu tenho que assegurar que efetivamente estão lá todas estas deduções que entretanto validei. Já que falou do arrendamento, também os senhorios que não passam recibos eletrónicos têm até 2 de março para entregar o
conhecido para eles modelo 44, certo. a dizer quanto é que receberam de rendas no ano anterior. Certo. Portanto, se eu for inquilino, convém contactar o senhorio e dizer, não se esqueça de entregar esta declaração, porque só por aí pode ir buscar mais 700 euros. Exatamente, tem uma grande dedução, quem tem arrendamento, e portanto é importante verificar isso. E já consegue verificar em março se essa dedução do arrendamento está lá ou não. Se não estiver, deve alertar o senhorio que não foi declarado esse valor. Muito bem, então já temos muito trabalho, pelo menos durante estes dias até dia 2 de março. Depois, já referiu aí que há uma outra página que vai surgir até dia 15 de março, provavelmente. Validação, sim, e a validação é depois até ao final de março para verificarmos todas essas despesas. Onde vai aparecer tudo o que não aparece no e-fatura. Portanto, as pessoas não devem ficar assustadas se não encontrarem as rendas de casa no e-fatura. As despesas de educação, por exemplo, que as universidades públicas também e as escolas não têm que declarar, também não é fatura e, portanto, também não podem não aparecer nesta fase, aparecem depois. Taxas moderadoras, seguros, portanto, são uma série de categorias que é normal não aparecerem agora. Não aparecerem no e-fatura porque não têm subjacente uma fatura. Mas vai aparecer depois numa outra página, também no portal das finanças, para confirmar. Se tivermos feito a validação das faturas e verificarmos que agora está tudo nesta página, à partida está tudo ok para entregarmos o IRS e pagarmos apenas aquilo que devemos. À partida está tudo ok, e lá está, essa verificação é importante, é a primeira verificação pós-validação das faturas e pós introduzir as alterações que preciso, mas ainda assim, e achando que está tudo bem, quando submeter a declaração de IRS deve confirmar novamente. Muito obrigado por ter ouvido esta entrevista a Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Tem ainda alguns dias para aproveitar todas as deduções no IRS a que tem direito. Num próximo episódio, poderá ouvir a segunda parte desta entrevista sobre como pode aumentar o seu reembolso, mas já na altura de entregar o IRS a partir de 1 de abril. Em www.contaspoupanca.pt vai encontrar informações específicas sobre cada um dos possíveis abatimentos ao IRS. Basta pesquisar na lupa. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças! Dúvidas? Tenho. Temos. E não são muitas. E não são poucas. Bastantes até. A menos que a ideia seja decidir em que banco abrir conta. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, foi distinguido como a escolha acertada enquanto conta com e sem ordenado domiciliado pela DEC Proteste. Tira a prova dos 9 e abre a conta. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária, sujeita à política de aceitação de clientes. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, recebeu o selo Escolha Acertada pela DEC Proteste, enquanto conta com e sem ordenado domiciliado. Selo válido até maio de 2026. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.